Glória a Deus, aleluia. Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra. Em Mateus 15. Ontem o pastor foi um instrumento tão rápido, né? Da graça de Deus. E me convidou para pregar aqui nessa noite, amém? Mas quando eu estava vindo, o Senhor colocou mais uma palavra no meu coração. Também, né? Fora que Ele já tinha me dado para falar para as mulheres ontem. Então Ele conhece todas as coisas. Mateus 15, do 29 ao 34, diz assim. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhes os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7 pães, responderam eles, e alguns peixinhos. Vamos ler o 35. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. 36. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos. E os discípulos à multidão. 37. Todos comeram até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Amém, igreja? Glória a Deus. Podem se assentar, amados. Pastor, eu vou falar da Bela. Posso falar da Bela? Posso falar da Bela? Amém. Amados, antes de eu entrar na palavra, eu gostaria de falar de um projeto que o Senhor colocou no meu coração alguns anos atrás. Se chama Bela. E a Bela nasceu porque as pessoas me pediam, às vezes, quando eu ia em algum lugar, que eu levasse um material. Mas eu não tinha no meu coração gravar nenhum CD, nenhum DVD. E o Senhor colocou no meu coração que eu fizesse algo como o esmilinguido. Então, uma amiga que é da Luz e Vida desenhou a Bela, projetou a Bela, e ela pegou a minha imagem um dia num café à tarde e fez a Bela. Qual é o intuito da Bela? A Bela é missionária. A Bela não é um trabalho simplesmente para mim, Genilda, porque Deus abre outras portas para mim, tanto no meu trabalho secular, quanto em outros lugares que eu vou. Mas a Bela tem um intuito, porque às vezes nós vamos em lugares e também enviamos missionários que são sustentados única e exclusivamente pelas missões. E hoje, quando eu vim aqui ofertar para a irmã que vai para a Bahia, minha família é baiana, e quando fala da Bahia, isso arde muito o meu coração. Eu sou paranaense, mas a minha família é baiana. Então hoje eu vim aqui e semeei uma oferta, e essa oferta ela veio da Bela. Então a Bela é uma bonequinha, e o Espírito Santo, quando eu estava subindo aqui, até falou: você vai dar essa bonequinha que está na sua mão. E eu falei: amém, Jesus, né? Outra semente. A Bela é essa bonequinha, amém? E ela sou eu. E ela transformou meu cabelinho também. E tem outros materiais também. E essa viagem, Deus me deu o privilégio de vir com uma das minhas discípulas, das minhas filhas. E eu queria que elas se colocassem em pé. Leia, por favor. A Leia Sara.
E depois, lá no final do culto, tanto a Bela, a bonequinha, quanto os outros materiais, que são cadernos, camisetas e outros materiais que nós temos, vai estar lá também. Se você quiser nos abençoar, ficaremos muito felizes. Obrigada, pode sentar. E eu gostaria de abençoar aquela irmã que está lá atrás, que ontem me deu um abraço tão gostoso lá no café. E você, assim, inflamou o meu coração. Você que está aí de vermelho, irmã, com uma criancinha no colo, vem aqui. A Vânia. E hoje, quando eu cheguei ali, ela também me abraçou e eu falei, você descansou? Ela falou, claro, pastora, eu já estou pronta para outra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A Bela já entrou em lares que as crianças não dormiam e elas dormiram. Em lares que as meninas tinham medo do escuro e Deus libertou. Então eu sei que é um trabalho que nasceu no coração de Deus. Amém? Fala ali com o pessoal. Irmãos, acabei de falar para minha cunhada, eu queria uma Bela e eu ganhei. Deus é bom. Glória a Deus. Amados, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, talvez sobre algo que Ele está fazendo também na minha vida, e eu creio que Ele fala daquilo que Ele faz em nós, para que nós possamos ser instrumento na vida das pessoas. E quando eu estava vindo no ônibus, o Senhor começou a falar comigo, e eu fui anotando no meu celular. E ontem, quando o pastor Campassi me chamou, Deus testificou e eu terminei de escrever aqui hoje. E Deus me falava sobre Mateus, mas Deus também me falava sobre, não só sobre Mateus 29, até o versículo que nós lemos, mas Ele falava do contexto desse capítulo, desde o começo do capítulo até o final. E Ele falava assim para mim, primeiramente, antes de nós chegarmos no texto que nós lemos. Jesus, ele estava vindo de uma situação aonde ele estava com escribas e fariseus. Se você começar a ler aí Mateus 15, você vai ver que é essa a história, o começo da história. Ele estava com escribas e fariseus, e eles vieram até Jesus. E eles vieram até Jesus questionar Jesus, porque os discípulos de Jesus estavam comendo pão sem lavar as mãos. E naquela época havia, como há até hoje, talvez hoje com a juventude que tem vindo sobre o povo de Israel, algumas coisas estão mais amenizadas. Mas era uma tradição deles. Todas as vezes que eles iam fazer a refeição, eles lavavam as mãos. E os discípulos, eles viram os discípulos de Jesus fazendo isso, mas aqui eu vejo duas coisas. Primeiro, eles queriam pegar Jesus em alguma coisa, envergonhar o Senhor, ver como seria a reação dele diante de uma acusação ou de uma palavra que ele não ia gostar, uma palavra de confronto. E também eles queriam questionar o que Jesus estava ensinando. E Jesus, com muita sabedoria, porque é isso que eu mais amo em Jesus, uma das coisas que eu mais amo é a sabedoria que Jesus tinha para tratar de assuntos cotidianos que muitas vezes nos tira do prumo. Nós somos pessoas que às vezes perdemos a paciência e a graça por muito pouco. Às vezes nós recebemos algo tão precioso no culto, e o culto começa quando nós entramos aqui na casa do Senhor e nós oramos ao Senhor e o pastor já começa a falar. Quando nós saímos de casa já com uma motivação no nosso coração, eu creio que o culto já está em andamento dentro de nós. Mas às vezes, irmãos, depois de tantas coisas que o Senhor falou, nós ali na porta, por uma palavra e uma ação, uma intenção do inimigo, às vezes nós já perdemos ou já paralisamos aquilo que Deus nos entregou. Nós precisamos ser um povo atento, porque Satanás hoje, ele não quer tirar as pessoas da igreja. Ele quer deixar as pessoas dentro da igreja, mas serem pessoas frustradas, amarguradas,
cansadas, desanimadas. Então, ele vem às vezes com algumas palavras sutis, e esses homens vieram com essas palavras, e o Senhor Jesus falou uma coisa muito interessante, que eu aqui parafraseei escrevendo. Ele disse assim: o problema não é o que a pessoa come sem lavar as mãos. O problema é o que sai da boca dela e contamina tanto ela quanto outras pessoas. O problema é o que está no coração da pessoa. Não aquilo que ela está fazendo, talvez por uma tradição, e ela talvez ali naquele momento não lavou as mãos dela. E o Espírito Santo começou a falar comigo nesse texto, assim, primeiramente. Tem coisas que estão contaminando os nossos corações. Coisas que estão nos roubando da presença do Senhor. Que está enfraquecendo dentro de nós a graça do Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes, amados, nós fazemos todo o ritual do culto. Nós prestamos ações de graças, nós oramos a Deus. Nós estamos aqui na presença de Deus e na hora que é feita a oferta, nós viemos aqui na frente, entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta. Nós somos pessoas boas, nós não fazemos nada de mal, mas às vezes há coisas que já desceu ao nosso coração e está contaminando o nosso coração. E às vezes quando nós abrimos a nossa boca, nós não temos palavras de bênção para liberar as pessoas. Porque o nosso coração já está contaminado. E nós precisamos nessa noite rever os nossos conceitos e valores como cristãos. O que motiva você a sair no domingo, a vir à igreja? Qual é a sua principal motivação nessa noite? O que move o seu coração durante a semana, quando acontecem coisas que tentam roubar a tua alegria, e você não paralisa ou não se frustra diante de ataques do inimigo, ataques sutis, ataques que às vezes vêm da nossa família, ataques que às vezes vêm dos nossos irmãos da igreja, ataques que às vezes vêm de pessoas que nós amamos e respeitamos. Ataques que às vezes vêm no nosso trabalho, aonde Deus plantou você, aonde Deus colocou você. Então, às vezes, nós não precisamos apenas lavar a nossa mão, mas nós precisamos lavar o nosso coração, o nosso interior, as nossas intenções. Esses dias eu estava num lugar, e eu vou contar isso com muita tristeza no meu coração. E entrou um rapaz no local. E ele estava assim, mal vestido. Era um lugar público, era uma relojoaria. E eu achei, irmãos, depois de tantos anos e depois de tantas coisas que eu já vivi, que eu não julgava as pessoas com os olhos. Mas quando ele entrou naquele lugar, eu pensei, meu Deus, será que ele é uma pessoa que entrou aqui para assaltar, para fazer uma coisa errada? Foi uma coisa tão rápida dentro de mim. E aí a moça que estava atrás do balcão, a dona, saiu e foi e abraçou ele. Falou, nossa, que bom que você veio. Eu precisava falar com você. E me apresentou ele, falou, olha, esse rapaz aqui trabalhou alguns anos aqui para mim, pastora. E hoje ele não trabalha mais aqui, ele trabalha num outro local. Ele é muito amigo da nossa família. E na hora que ela estava falando, irmãos, eu fui sentindo uma tristeza tão grande no meu coração, por ter julgado ele pela roupa, pelo jeito que ele entrou naquele lugar. E às vezes nós fazemos isso com as pessoas. Às vezes o irmão chega na igreja triste, cansado e abatido, e nós falamos assim, ele não quis falar comigo. Ele não quer me saudar, ou ele está bravo, ou sei lá, eu acho que ele não está na mesma comunhão que eu. Mas você não sabe o que vai no coração daquela pessoa. Qual é a intenção, qual é a motivação que está no coração dela. Nós estamos nos tornando um povo que deveria ser o povo do amor, para o povo da condenação.
Porque muitas vezes nós vemos o exterior, mas nós não vemos como Deus olha para aquela pessoa. Como Deus se posiciona em relação àquela pessoa. E quando as pessoas elas vêm na igreja, elas vêm atrás do pão, elas vêm atrás da cura, elas vêm atrás do renovo, elas vêm atrás de algo que só nós que conhecemos a Deus podemos entregar. Ontem lá no chá eu fui para o meio do povo. E uma moça veio na minha direção, uma mulher veio na minha direção. E ela veio assim e falou assim para mim: pastora, eu não sou da religião que vocês são, mas eu gostaria de saber, você pode orar por mim? Você pode me abraçar? Primeiro ela falou, você pode me abraçar? Eu falei, claro que eu posso te abraçar. Você pode orar por mim? Como se ela não merecesse aquilo. Mas nós todos somos imerecedores da graça de Deus. Nós não somos mais e nem menos. As tuas experiências não definem se você é mais diante de Deus. As tuas experiências definem o que você já caminhou com Deus, o quanto você conhece ao Senhor, o quanto Deus é na sua vida. Ela não define a glória que você vai ter. Ela não define os caminhos, se o teu caminho vai ser melhor do que o caminho do seu irmão. E nós precisamos, amados, nesta noite, começar com esse primeiro sentimento, para que nós possamos entender o final do texto. E aí Jesus resolve essa situação aqui com os escribas e fariseus. Depois aparece uma mulher que a filha estava morrendo, estava doente. E aí essa mulher não era da nação de Israel. E ela fala uma vez com Jesus e Jesus escuta, porque a Bíblia diz que ele escuta, mas ele não responde. E depois ela fala de novo com ele. E aí os discípulos falam, os discípulos sempre estavam lá falando alguma coisa negativa. E os discípulos falam, olha, ela não é, né, do nosso povo, Jesus, não vamos assim dar muita atenção, a gente tem que seguir adiante. E aí ela fala de novo, e ele fala assim, por que eu vou parar e ouvir você? Aí ela fala assim, porque as migalhas que caem da mesa também pode alimentar os cachorrinhos. Ela se põe numa posição menor. E Jesus vê tanta fé no coração dela e tanta humildade no coração dela. E Jesus para e cura a filha dela. E depois Jesus continua. E aí nós entramos no texto que ele chega à beira do mar da Galileia, no texto que nós lemos. E ele sobe ao monte e ele se assenta lá. E aí, amados, Jesus não chamou ninguém. Jesus não chamou ninguém aqui no texto. Talvez ele estava cansado, talvez ele queria um tempo para ele, talvez ele queria meditar em algumas coisas. Mas de repente o texto diz assim que uma grande multidão se dirige a ele, levando pessoas que estavam enfermas em várias áreas. E aí o Espírito Santo conversou comigo e falou assim, Genilda, quem tem Jesus atrai as pessoas. A casa que tem Jesus atrai as pessoas. A igreja onde Jesus está atrai as pessoas. A vida onde Jesus está atrai as pessoas. Mas às vezes, irmãos, e por favor entenda o que eu vou falar aqui. Nós ficamos atrás de tantas coisas para atrair as pessoas. Tantas metodologias para atrair as pessoas. Tantas maneiras para atrair as pessoas. Mas o que vai atrair as pessoas e o que vai modificar a minha vida e a vida de quem vier até mim é o Senhor Jesus, é a graça do Senhor Jesus, é o poder do Senhor Jesus. Jesus não precisa da nossa ajuda, Ele precisa de um coração disponível. E às vezes nós achamos que Jesus está na metodologia. Às vezes nós achamos que Jesus está na letra. Apenas. Jesus, Ele está num contexto e Jesus está em nós. Sabe quando o louvor ele flui
é porque Jesus está naquelas pessoas. É porque o Espírito Santo está usando elas. Não é apenas a letra que está sendo cantada. Hoje aqueles meninos que tocaram aqui, o parabéns para a irmã que fez aniversário. Como havia uma graça neles tocando aquele parabéns. Quase que eu me converti ali, ouvindo eles cantando aquele parabéns, tocando aquele parabéns. Porque Jesus se move nas coisas mais simples, irmãos. Um dia eu estava em Curitiba. Quando eu cheguei em Curitiba, eu tinha 20 anos. E aí tinha hoje, se você for em Curitiba, quando vocês forem em Curitiba, vocês vão conhecer talvez a Rui Barbosa, uma das praças lá mais famosas. E tinha um ônibus que passava lá. Tinha um ônibus que passava ali na Rui Barbosa, no meio da Rui Barbosa. Ele era um ligeirão, como a gente tem lá, vários ônibus assim, e ele ia até outra extremidade da cidade. E sabe aquele dia que você sai de casa querendo, como dizia o meu avô, querendo fazer o mal feito? Cara do pastor. Calma, pastor, que eu não fiz não, tá? Não deu tempo. Você sai de casa querendo fazer o mal feito? E eu saí de casa aquele dia falando assim. Eu congregava na época na primeira igreja batista de Curitiba, a igreja do pastor Pascoal Piragini. Mas sabe assim, quando você está cansado, já que você fala, gente, não tem nenhuma emoção na minha vida. Eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero uma emoção. Queira emoção não, amados, queira Jesus, amém? Amém, meninada, queira Jesus. E aí eu saí e fui. E quando eu estava indo assim, eu ia pegar aquele ligeirão, por quê? Porque eu estava indo para a casa de uma amiga. Então eu desci na Rui Barbosa e estava indo. E tinha um rapaz que ele ficava, ele não era o cobrador, ele era aqueles guardas que cuidam. E aí, quando ele me viu, ele gritou assim, moça, moça, vem aqui, moça. E eu falei, ai, Senhor, fala sério, né? O que esse rapaz quer? E ele falou, moça, moça, vem aqui, vem aqui. E eu fui, né? Fui assim, meio constrangida. Quando eu cheguei perto assim, ele falou assim, moça, você não vê, mas tem uma luz muito grande em volta de você. E você é de Deus, não faça nada errado. Aí eu falei, gente, fala sério, né? Até se o rapaz aqui do negócio está falando, ele falou, você é de Deus, moça. Aí ele falou, você é cristã? Eu falei, sou. Aí ele falou, você está indo para hoje? Para onde? Eu falei, eu estou indo para a casa da minha amiga. Ele falou, vai para a sua casa, é melhor você ir para a sua casa. Não vá para a casa da sua amiga. Hoje essa minha amiga, nós ainda somos amigas, mas ela hoje não está nos caminhos do Senhor. Ela saiu dos caminhos do Senhor. E eu fui para casa, com um grande sentimento no meu coração, que Deus nos vê em qualquer lugar, de qualquer maneira, e Ele vê a intenção do nosso coração. Mas também eu fui com um sentimento no meu coração, que as pessoas precisam ver essa graça sobre nós. Isso que estava em volta de mim não é áurea, irmãos. Isso que estava em volta de mim, está em volta de você, é a marca do sangue de Jesus. E nós temos que ter temor disso na nossa vida. Porque às vezes nós estamos de qualquer jeito, andando de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito, mas as pessoas estão nos olhando, estão procurando em nós um diferencial. Então aquelas pessoas foram até Jesus, porque elas sabiam que Jesus tinha um diferencial, havia algo diferente nele, e elas não sairiam dali como elas entraram. E elas chegam ali, Jesus começa a curar, e diz ali que Jesus curou a todos que foram. Porém, amados, eles ficaram ali 3 dias. Não foram 3 horas, que às vezes a gente está na igreja, né? Aí o pastor fala, levanta, a gente levanta. Ele fala, senta, a gente senta. Ele fala, levanta de novo. A gente fala, mas de novo? A gente já levantou. Eles ficaram ali 3 dias. Não tinha cadeira, não tinha banco. Não tinha ar-condicionado. Não tinha o quê, pastor? Não tinha banheiro. Pastor, o senhor pensa em coisas profundas, hein?
pensei nisso não. O Senhor está revelando ali também. Não tinha banheiro. Pastor, isso levanta um questionamento até teológico, né? Não tinha banheiro. E principalmente não tinha comida. E a Bíblia diz que era uma multidão. Porque no final diz ali que eram 4.000 homens, fora as mulheres que eles não contavam e as crianças. Tinha criança lá também, como tem aqui, gente. Eu amo as crianças correndo. Eu era essas crianças aí, olha. E estou aqui até hoje, deixa elas aí. Tinham crianças lá também. E aí, amados, eles estavam lá 3 dias. E de repente, o Senhor Jesus, diz a palavra, que Ele se moveu de uma íntima compaixão. E eu fui procurar compaixão no dicionário hoje. Lá está escrito assim, uma piedade profunda, um amor profundo. Você se mover profundamente em favor de alguém. E ali diz que ele se moveu de íntima compaixão. E ele chamou os discípulos. E falou assim para eles: olha, essa multidão já está aqui há 3 dias. Eu até imagino os discípulos. Essa multidão já está aqui há 3 dias. E eles não têm o que comer. Aí um discípulo falou assim: olha, a gente tem que mandar eles embora para casa, porque nós não temos o que dar para eles para comer. Quase que ele falou: a gente não tem nem para a gente vai dar. Gente, os discípulos eram demais, né? Só que aí hoje eu meio indignada com os discípulos, Jesus falou: mas vocês são igualzinhos. Vocês não são diferentes. Porque os discípulos, eles estavam sempre numa posição, eu acredito que eles queriam proteger o Senhor. Mas eles sempre se colocavam numa posição, às vezes, de egoísmo e muitas vezes de falta de fé, de incredulidade. E o Senhor falou para eles: eu não posso despedi-los, porque eles precisam comer, depois eles vão para casa. E aí eles perguntam assim para os discípulos: o que tem de comida aí? Porque essa é a segunda multiplicação. O que tem de alimento? E um dos discípulos falou assim: ó, tem 7 pães e uns peixinhos. Provavelmente algum deles tinha levado alimento. Tem 7 pães e alguns peixinhos. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: Genilda, Jesus sempre está vendo a necessidade das pessoas. Talvez os 3 dias seus, amados, não seja apenas 3 dias. Talvez seja 1 ano, talvez seja 1 semana, talvez seja alguns anos, alguns meses. Mas Jesus, Ele não age apenas no quesito da necessidade, mas Ele age no quesito da nossa fé e perseverança. Porém, eu creio que Deus, Ele age, Ele chega com a providência que nós precisamos, quando nós aprendemos a confiar inteiramente no Senhor. Porque às vezes a gente não confia. A gente canta que confia, a gente canta da fé, a gente levanta a mão. Olha, a gente faz coisa. Mas às vezes no fundo a gente não está confiando inteiramente que o Senhor está no comando e Ele está vendo a sua necessidade. E Ele vai chegar no momento exato, na hora exata. Ele não vai deixar nada acontecer, nada faltar. Lá em Curitiba, há uns anos atrás, eu morava sozinha. Hoje eu moro com os meus tios pais. Porque a minha tia, quando eu estava muito doente, ela cuidou de mim. Ela não é minha tia de sangue. A minha filha ali, a Leia, conhece ela. Ela não é minha tia de sangue. Ela é casada com um dos meus tios. Mas quando eu estava doente, ela foi na minha casa e ela falou: eu estou te adotando hoje, eu estou te levando para casa e eu vou cuidar de você. Ela era uma pessoa concursada, ela trabalhava na Urbis, que é o nosso sistema ali de ônibus da cidade. E depois de algum tempo, ela começou a pegar as coisas e derrubar no chão. E aí os médicos acharam que ela ler e trataram ela muito tempo desse problema de movimentos repetitivos. Mas depois de 1 ano, além de derrubar as coisas, ela também começou a cair. Ela ia andando e ela caía. E aí eles viram que não, ela tinha uma doença degenerativa da medula. E hoje ela anda muito pouco. E aí, quando eu fiquei bem, o Senhor falou: agora é a hora de você cuidar dela. Então eu moro com eles por isso.
Quando eu viajo, sempre meu tio está lá, e agora tem pessoas também que nos ajudam. Mas eu morava sozinha em Curitiba. E eu vivia única e exclusivamente da fé naquela época. E um dia, uns amigos falaram: Genilda, nós vamos almoçar na sua casa. Eu não convidei. Mas eles falaram, pastor, que é lá em casa. E por morar sozinho, estar sempre em casa, eu nunca fiquei vendo se tinha gás. Não via. E aí, naquele dia, o Espírito Santo falou assim: Genilda, tem gás? Eu falei: tem gás? Olhe se tem gás. Eu falei: vou olhar. E quando eu levantei o botijão, pastora Berenice, estava acabando o gás. E eu falei assim, eu vou falar para eles: não venha. Não venha porque não tem gás. Até tem comida para fazer, mas não tem gás. E o Senhor falou: Genilda, eu gostaria que eles viessem. E quando o Senhor fala para mim, eu gostaria, é porque Ele quer que eu faça isso. Quando Ele fala, Genilda, então, Ele está negociando, pastor Fábio. Mas quando Ele fala, eu gostaria, Genilda, é que Ele quer mesmo. E Ele falou: eu gostaria que eles viessem, porque tem, sabe aquela menina? Eu gostaria que você orasse por ela. Então você vai comer com eles e daí você vai orar. Eu falei: mas eu vou comer como se eu não tenho gás? E eu não tenho dinheiro para comprar o gás. O Senhor falou: você é fiel? Eu falei: eu sou fiel. Então ora. E eu fiz uma oração, irmão. Senhor, fiz a oração mais básica. Senhor, preciso de gás. Aumenta o meu gás, Senhor. Multiplica o meu gás, Senhor. Que dê para eu fazer a comida. Depois pode acabar. E aí, amados, eu fiz a comida. Amados, o que você fez de comida, pastora Genilda? Eu fiz frango assado, que demora. Fiz maionese. Um arroz bem soltinho, que a minha avó me ensinou. E uma sobremesa, um pudim. Que também demora, né? Eu sou prendada, hein, meninas? Eu fiz. E aí eles chegaram. Nós comemos, nós oramos. E eles foram embora. E amados, eu peguei, passei, e no outro dia que eu fui fazer um café, quando eu fui sair, e eu falei: o meu gás deve ter acabado, né? Porque o Senhor fez aquilo na hora. E aí eu liguei o fogo, tinha gás. Fiz o meu café e fui embora. Aí no outro dia eu falei: meu Deus, o gás, né? Tá acabando, eu preciso comprar outro gás. Detalhe, eles deixaram uma oferta para mim. Eles me abençoaram com uma oferta. Aí eu falei: eu vou comprar gás. Amados, resumindo, eu fiquei 3 meses, por Deus que está aqui nessa casa, usando aquele gás que Deus prosperou. Porque para Deus não existe improvável nem impossível. Para Deus não existe coisa grande nem coisa pequena. Porque a Bíblia diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Mas às vezes falta no nosso coração uma disposição de crer e de conversar com o Pai, como eu estou aqui falando com você. E aí Jesus pega aqueles 7 pães e aqueles peixes, e Ele apresenta e dá graças a Deus. E aqui também o Espírito Santo falou: Genilda, para aqui. Existe uma graça muito grande em nós termos gratidão no nosso coração. O mundo, amados, está nos tornando pessoas duras. Tudo isso que está acontecendo no Brasil e tudo isso que está acontecendo à nossa volta está gerando em nós uma dureza de coração. E nós estamos, infelizmente, nos tornando pessoas que falam coisas amargas na nossa boca. E às vezes não sabe agradecer. Esses dias uma pessoa veio até mim e falou: pastora, ora por esse salário de miséria. E tacou assim: ora por esse salário de miséria que eu recebo. E eu falei: eu não vou orar. E ela pegou e falou, se assustou: eu não vou orar. Porque se você não saber agradecer ao Senhor no pouco, você nunca vai saber agradecer ao Senhor no muito. Você nunca vai ver nas pequenas coisas, o agir de Deus na sua vida.
Ele pegou algo pouco ali. O que era 7 pães, amados, para alimentar uma multidão? Você vai dizer, ele era Jesus. Era, mas ele estava numa condição humana aqui. Ele passou por um caminho humano aqui. O que era aqueles 7 pães, aqueles peixinhos, para alimentar todas aquelas pessoas? Os discípulos estavam em pânico, em choque. E talvez alguns já tinham passado pela primeira multiplicação que ele tinha feito. E aí ele agradece e ele começa a distribuir aqueles pães, ele dá para os discípulos e os discípulos vão repartindo. E a Bíblia diz ali que eles comeram e eles se saciaram. Não foi só que eles comeram um pouquinho, não, amados. Eles comeram e eles se saciaram. E eu quero declarar nesta noite sobre nós, igreja, seja qual for a área da nossa vida, o Senhor vai nos dar pão, e Ele vai nos alimentar, e Ele vai nos saciar, porque Ele é abençoador, muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas precisa haver gratidão no nosso coração. Precisa haver uma disposição no nosso coração. De abrir na nossa janela todos os dias e agradecer. Deus, mais um dia eu tenho vida. Deus, muito obrigada porque eu vejo. Muito obrigada porque eu ando, Senhor. Muito obrigada porque eu posso trabalhar. Eu posso sair 5 horas da manhã da minha casa e ir trabalhar. Muitos não podem. Precisamos parar, amados, só de ver a tempestade, as coisas negativas, o que é ruim acontecendo. Ore mais pelo Brasil. O Brasil está nas mãos do Senhor. Nada fugiu do controle do Senhor. Se você está desempregado, olhe para ver se alguma coisa tem faltado na sua vida, porque nada está fugindo do controle do Senhor. Tudo Deus está te suprindo. E aí o Senhor colocou no meu coração um testemunho esses dias. Ele falou, eu gostaria que você falasse isso lá, Genilda. Falei, tá bom. Esses dias eu fui numa igreja, pregar numa igreja presbiteriana, onde eu tenho umas filhas na fé lá também. Eles me convidaram. E eu fui. E no final vem um irmão falar comigo. Muito parecido com o pastor Fábio, assim, com essa barba. E ele veio no final conversar comigo. E ele falou assim, pastora Genilda, você falou algo ali, eu quero falar algo aqui para você. Pastor, eu odeio onde eu trabalho. Eu não gosto do meu trabalho. Ele falou, não, vou fazer uma ressalva. Eu gosto do meu trabalho, mas eu não gosto do local que eu trabalho. E eu não gosto do meu chefe. E eu desejo que ele morra. E eu fiquei assim olhando para ele. E ele começou a falar, amados, e até tinha umas pessoas que queriam falar comigo, mas o Senhor falou, ele precisa falar. E eu falei, pode falar que eu estou te ouvindo. Mas ele falando e eu falando assim, Senhor, o que eu vou falar para ele? Porque quando uma pessoa chega falando das mazelas que ela está passando, ela quer um conforto. Ela quer uma solução, ela quer que você fale algo que vai alegrar o coração dela. E eu pensando, Senhor, o que eu vou falar para ele? E daí quando ele terminou de falar, e ele falou, eu só não saio de lá, pastora, porque eu tenho uma esposa e 2 filhos, e um a caminho. Senão eu saía. Todos os dias ele me humilha. E eu não aguento mais trabalhar lá. Eu já chego com raiva, e saio de lá com ódio. Quando ele terminou, aí ele falando, o Senhor me trouxe aquele versículo, que nós precisamos orar por quem nos persegue, e nós precisamos abençoar. E aí eu falei para ele, olha amado, ele falou, você tem uma palavra para mim? Eu falei, eu tenho. Mas talvez não seja o que você queira ouvir. Mas se Deus está aqui conosco nessa conversa, e você fizer o que o Espírito Santo está mandando, você vai ter um testemunho, e Deus vai ser glorificado na sua vida. Eu falei, por favor, comece a orar pelo seu chefe. Aí ele falou, mas eu oro por ele morrer. Verdade, ele está lá em Curitiba. Um dia eu apresento ele para o senhor, pastor, quando o senhor for lá. Ô glória! Aí eu falei assim, olha, eu gostaria que você orasse por ele, abençoando irmãos. Quando eu falei isso, eu falei, Senhor, ele vai bater em mim, ele vai bater em mim, ele vai bater em mim. Ele falou, como que eu vou fazer isso?
Eu falei, irmão, é o que está na Bíblia. Eu não posso ir longe da Bíblia. Irmão, vamos olhar a vida de Jesus. Jesus até na cruz falou, Pai, perdoa essas pessoas que estão me matando. Eles não sabem o que estão fazendo. Irmãos, nós estamos plantados num lugar para levar amor, não para levar destruição. A Bíblia diz que por causa de Jacó, Labão era abençoado. E Labão não valia o que comia. Mas ele era abençoado porque Jacó estava lá. E Jacó era a bênção. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos rasgar a Bíblia? Essa parte? Aí ele falou, pastor, eu vou tentar fazer esse negócio aí. Se não der certo, eu falei, Senhor, eu vou fazer uma semana. Eu falei, faz uma semana. E aí, irmãos, eu passei um tempo e agora eu fui no encontro com Deus da igreja deles. E o pastor me convidou para ir pregar lá de noite. E quando eu cheguei, o pastor me chamou para ir na frente, ele estava sentado assim, aonde está o pastor Denis, assim. E ele ficava me olhando, e eu falei, Jesus Cristo Todo-Poderoso, Santo, aleluia. Mas como ele estava sorrindo, eu falei, existe uma esperança, né? No fim do túnel. E aí quando terminou o culto, ele veio falar comigo. E ele pegou assim no meu braço, e eu, paz, tudo bem, irmão? E ele falou assim, pastora Genilda, eu preciso contar uma coisa para a senhora. Eu falei, conta. Ele falou, pastora Genilda, o meu chefe mudou comigo, pastora. O meu chefe está me abençoando, pastora. O meu chefe vai até me promover, pastora. Porque a Bíblia não mudou, igreja. A maior revelação é a palavra de Deus. E quando nós aplicamos a palavra de Deus, ela é viva, e ela é verdadeira, e ela se cumpre. Mas às vezes nós preferimos andar no caminho que o inimigo coloca no mundo, que é o caminho do ódio, é o caminho da discussão, é o caminho da briga, é o caminho da razão. Eu quero te pedir nesta noite, em nome de Jesus, leve as suas razões até a cruz. A cruz justifica as tuas razões. Para de andar na carne e anda no Espírito de Deus. Quando ele falou aquilo para mim, eu abracei ele muito forte. Eu falei, filho, você descobriu algo maravilhoso. E você ainda vai levar o teu chefe aos pés da cruz. Porque Deus te colocou lá para ser luz na vida dele. Ele falou, ele mudou. Eu falei, não, você mudou. E Deus deu uma resposta à tua mudança. Igreja, nesta noite eu não sei o que você precisa levar, mas leva isso à cruz, leva isso aos pés de Jesus, leva isto com amor. Muitos dizem para mim, eu não tenho sangue de barata. Não, você tem o sangue de Cristo na tua vida. E o sangue de Cristo nos dá paz, nos dá amor, nos dá paciência. Nos ajuda a perdoar, nos ajuda a andar mais uma milha, nos ajuda a comer uma colher de sal se for preciso. É o sangue de Jesus. As pessoas vêm dizer para mim, pastora, você não envelhece, aleluia. E você está cada vez mais bonita. Eu falo, filha, não é Mary Kay, é Jesus Cristo na minha vida. Porque é Ele que nos faz mais formosos, porque Ele vai trabalhando o nosso caráter, o nosso coração, a nossa identidade nele. Para que nós sejamos, eu sempre falo isso para as minhas meninas, eu falo, eu não quero que vocês me pareçam comigo, todas elas são totalmente diferentes de mim. Eu não quero que vocês pareçam comigo, eu quero que vocês pareçam com Jesus Cristo. Porque se vocês parecerem com Jesus, vocês vão agradar o meu coração. Mas principalmente vocês vão agradar o coração do Pai. Porque eu sou falha e eu vou passar, mas Ele permanecerá para sempre. E aí, amados, eles são saciados. E um coração grato move as mãos de Deus. Um coração grato traz a resposta de Deus para a vida da pessoa. Um coração grato pode ver numa situação uma luz, pode ver no deserto um oásis.
Agora um coração confundido, um coração cheio de tormento, um coração cheio de dor, um coração cheio de mágoa, não pode. Eu sempre quis, desde que eu me converti, com 15 anos de idade, me batizei numa noite muito fria em Assis Chateaubriand. Nunca acho que tinha feito frio naquela terra, mas naquele dia fez. E o batistério da igreja estragou e a água estava super gelada. E foi naquele dia que eu me batizei. E eu sempre tive um homem que eu admirei, ele faleceu esse ano, Billy Graham. E eu sempre falei, Senhor, eu não quero muitos dons, eu gostaria muito de ter o dom da palavra, eu gostaria muito de ter o fruto do amor. Eu sempre vi muito em Billy Graham isso. E sempre foi o que eu pedi ao Senhor. Eu não sei se o Senhor me agraciou com a palavra, mas eu sei que Deus tem me agraciado com o amor dEle. Eu tenho começado a compreender o amor dEle, a extensão do amor dEle, da plenitude do amor dEle, de como Ele ama o ser humano e de como Ele ama as pessoas que são pessoas que talvez nós jamais amaríamos. E de como Ele quer restaurar isso dentro da igreja. Porque nós começamos a buscar muitas coisas, mas o que move, o que transforma, o que constrange, o que traz o reino de Deus, o que liberta, é o amor. A verdadeira resposta para esse mundo é o amor. A verdadeira resposta para o seu casamento é o amor. Para os seus filhos é o amor. Lá no Facebook existe um testemunho de um pastor que se chama Salomão dos Santos. Eu não sei aqui se todos já ouviram falar dele. Ele já foi em Curitiba. Ele é do Rio de Janeiro. Ele foi na igreja dos meus tios, na igreja Videira. E eu vi ele pessoalmente. Salomão dos Santos. E ele tem um testemunho muito forte porque ele morreu. E Deus trouxe ele de volta. Mas o que eu acho mais impactante é que ele foi criado nos caminhos do Senhor. E ele foi tocar para a banda do Tim Maia. E ele se desviou dos caminhos do Senhor. E um dia no show, ele ouviu a voz de Jesus. Salomão, Salomão, aonde você está, Salomão? Naquele show onde ele estava. Mas ele diz que durante muitos anos da vida dele, ele indo para os shows com Tim Maia, quando ele chegava em casa, a mãe dele falava assim, meu Deus, muito obrigado. Porque o meu filho que o Senhor separou para ser pastor está chegando em casa. E ele é um homem de Deus, ele é um homem lavado, ele é um homem remido pelo Senhor. E ela levantava muitas vezes para dar banho nele. E ela ia profetizando na vida dele. E ele conta quase no final do testemunho que quando ele ouve a voz de Deus falando, Salomão, você vai voltar porque ainda não é tempo, não é o seu tempo. Você vai voltar para cumprir um propósito. Ele ouve quando Deus fala, porque a sua avó e a sua mãe sempre orou e profetizou na sua vida. E nessa noite, mãe, eu quero te perguntar, o que você tem profetizado na vida dos seus filhos? Na vida daquele filho que talvez não te dá desgosto hoje. Não traz alegria para você, que talvez esteja numa balada agora. Mas será que você consegue ver ele como Deus vê? E ter amor por ele como Deus tem? Ver o seu marido ainda como Deus enxerga ele, não como essa realidade que o inimigo está pintando, mas como Deus vê. Ver a sua mãe e o seu pai que ainda não tem Jesus, como Deus vê. E chamar a existência sobre a vida deles, que eles vão ter o Senhor Jesus, que você ainda vai ter a graça de batizar eles, como eu batizei a minha mãe. Nós precisamos chamar a realidade uma história de amor sobre aqueles que nós amamos e sobre aqueles também que nós não amamos, porque o amor é a resposta para esse mundo, o amor é a resposta para a igreja, amados, o amor é a resposta para aquele irmão que talvez hoje nessa noite você precisa abraçar e dizer, irmãos, nós temos que caminhar junto, porque lá no céu não vai ter lugar separado. O amor é a resposta. O amor é a resposta para o que nós não entendemos. É essa compaixão que moveu o coração de Jesus, que precisa mover o nosso coração, que precisa mover as nossas intenções,
que precisa nos tirar. E aí eu quero finalizar dizendo uma coisa que Deus me diz: Genilda, o meu povo busca muito honra. O meu povo quer ser honrado. Mas o meu povo precisa buscar a cruz. E precisa buscar a honra que vem da cruz. Porque a honra que vem da cruz, amados, às vezes é uma honra que nos abate. E que nós não entendemos o processo dela. Mas ela sempre vai nos levar a lugares maiores e melhores em Deus. Ela vai nos levar a um lugar onde o nosso coração estará escondido do orgulho, da maldade, da tristeza, do ódio, do rancor, do ressentimento, da ingratidão, da injustiça. Porque eu sei que talvez nessa noite que muitos de vocês que estão aí estão passando talvez por um tempo de injustiça, mas a sua honra é o Senhor, e o Senhor está vendo, e o Senhor se moverá por você, mas não do jeito que você quer, irmã, mas do jeito que Ele quer na sua vida. É você aí, irmã, que está assim, ó. Você é tão amada, linda, tão amada, tão amada. Esses dias eu fui pregar numa igreja lá em Curitiba, ano passado, na realidade, num congresso de mulheres, soldadas versus princesas, era o tema. E no final Deus pediu para eu abraçar a pastora e falar algumas coisas para ela, e eu não lembro o que eu falei, E eu fui embora. E aí, eu fui num outro retiro, passou 4 meses, eu fui num outro retiro. O Senhor quer que eu conte isso. Eu fui num outro retiro, e lá no retiro, uma pastora que estava comigo nesse congresso veio falar assim para mim: pastora Genilda, você soube o que a pastora está falando a seu respeito? Eu falei: não sei, porque eu nunca sei de nada mesmo. Eu falei: eu não sei. Aí ela falou: isso. O que você falou para ela quando você abraçou ela? Eu falei: eu não lembro o que eu falei. Mas eu vi que aquilo ali era uma seta para inflamar meu coração. E eu falei: irmã, vamos deixar isso. Se Deus falou, Ele vai fazer. Porque na hora que ela estava falando, começou a subir aquela ira. Sabe aquela ira que sobe no nosso coração quando a gente quer ser justificado? E quando a gente quer, assim, que todo mundo veja que a gente é de Deus. Quando a gente é de Deus, amados, quando a gente é de Deus, nós vamos estar com Deus nos piores momentos e nos melhores também. E aí foi subindo aquilo e o Senhor falou: Genilda, você foi no seu nome ou no meu nome? Eu falei: eu fui no seu nome. E a glória é de quem? É sua ou é minha? Eu falei: é do Senhor. Então, Genilda, não se preocupe com isso. Eu falei: amada, eu não vou me preocupar com isso. A gente foi lá, Deus fez. E qualquer coisa, depois a gente procura ela e pede perdão. E a pastora ficou até um pouco constrangida comigo. E eu virei as costas e fui embora. Agora, em junho, essa pastora me procurou para eu atender uma pessoa que é da igreja dela, lá no meu consultório. E eu peguei e falei: não, pastora, sim. Ela falou: Genilda, eu gostaria muito de conversar com você. Eu gostaria que você viesse aqui na minha casa. Eu falei: tá bom, eu vou. E na hora eu lembrei disso e falei: Deus, quando eu for na casa dela, eu vou falar tudo o que eu quero. Porque às vezes nós temos tantas coisas que a gente quer falar, né? Mas talvez o que a gente quer falar não é o que Deus quer que a gente fale. E aí eu fui num sábado tomar café com ela e com o esposo dela. E ela fez uma mesa para mim, amados, uma mesa que me constrangeu. Uma mesa tão bonita. E quando eu olhei para a mesa, veio a Genilda antiga e falou assim: ela está fazendo essa mesa porque ela quer se desculpar com você. E aí veio a Genilda transformada e falou: não, ela está fazendo essa mesa porque ela quer abençoar a sua vida. Porque a gente pode fazer 2 leituras aqui nessa noite. O que a gente quer ser justificado, ou o que Deus quer que a gente tenha sobre a nossa vida. A justiça do eterno sobre nós. O amor do eterno sobre nós. E aí, amados, eu sentei naquela mesa e o esposo dela começou a falar comigo. Na realidade, ele queria abrir o coração dele para mim. E eles precisavam de ajuda. E eu falei: Senhor, eu não acredito que eu estou aqui.
E eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Ele falou 2h30. E no final Deus falou, eu gostaria que você orasse por ele. E eu tinha, por que nessa noite a gente está falando tanto de semente, será? Eu tinha na minha bolsa um dinheiro que eu ia pagar a menina que faz a Bela. E eu tinha deixado esse dinheiro, porque eu ia ver ela no outro dia. E Deus falou assim, Genilda, eles estão passando um tempo muito difícil, eu quero que você semeie isso na vida deles. Eu fui lá achando que Deus ia me... Uau! E Deus falou, Genilda, que você diminua e eu cresça. O importante sou eu, irmão. O importante não sou eu, o importante é o Senhor. E aí eu orei por eles e no final eu falei, pastor, Deus quer que eu dê uma semente na sua vida. E eu semeei aquela oferta, ele chorou muito. E eu fui embora, irmãos. E eu operei, operei dia 30 de julho. Eu fiz uma cirurgia. E eles entraram em contato comigo, eles ficaram sabendo, e eles foram lá na minha casa me visitar. E quando chegou lá na minha casa, eles foram lá e eles levaram algumas coisas para mim. E aí o pastor falou, Genilda, a gente quer te dizer aqui nessa noite que o Senhor constrangeu muito o nosso coração. E a nossa igreja, eu nunca tive o hábito de fazer semeadura. Eu nunca tive o hábito de as pessoas se abençoarem. Mas naquele dia o Espírito Santo tocou no meu coração que eu fizesse isso na igreja. A igreja dele fazia 3 meses que não tinha uma arrecadação boa. Eles estavam devendo muito dinheiro. E ele fazia 3 meses que não recebia salário da igreja. A esposa dele trabalha e eles estavam vivendo assim. Mas naquela noite, depois que você foi lá em casa, eu fiz uma semeadura na vida das pessoas. Eu falei, você que tem algo, dê para o seu irmão. Seja o que for, o que você quer dar. Algo que a gente fez, eu acho que o ano passado no retiro. E as pessoas começaram a se abençoar, irmãos. E de repente as pessoas começaram a vir no altar e abençoar o altar. E naquele mês ele pagou todas as dívidas que ele tinha da igreja. E Deus levantou um homem lá na cidade de São José dos Pinhais que não é cristão. É um homem que ele vai no posto de gasolina abastecer. E um dia ele foi e ele falou, pastor, eu não sei porquê, mas algo está constrangendo o meu coração. Eu quero dar gasolina para o Senhor. Enquanto eu estiver esse posto, o Senhor não vai faltar gasolina. Não vai faltar, porque o Senhor leva essa palavra aí que o Senhor prega, mas eu vejo que abençoa muitas pessoas. Mas se não bastasse, alguém chamou ele para orar, pastor Denis, numa empresa de um homem que não é cristão. E quando chegou lá na empresa, ele é um homem muito grandão assim, o pastor Júnior, gordão, e ele chorava como uma criança. E ele falou assim, quando eu cheguei lá, eu orei por aquele homem, eu fui como membro da igreja, ele me levou. E aí eu orei por ele, e depois no final ele falou, olha, eu não sei o que é, eu não sei, mas alguma coisa está dizendo no meu coração que você precisa de salário. E eu vou te dar salário. Eu tenho meus funcionários e no final do mês, a folha do pagamento, eu vou te dar salário. E sem saber, pastor que veio aqui falar do dízimo, que eu amei a palavra dele, sem saber, o homem começou a dar 10% da empresa. E ele falou, conforme for aumentando as minhas rendas aqui, eu vou abençoar você. Naquele mês, ele ganhou mantenedores que não são cristãos. Ele ganhou uma igreja abençoada. E quando ele estava falando, Deus falou assim para mim, essa é a sua honra. A sua honra é fazer a minha vontade, não é fazer a sua vontade. Para de viver atrás de honras humanas, de justificativas dos homens. Que o teu pastor fale que você é isso ou não, faça para Deus. Deus está vendo, Deus te dará a resposta, Deus te dará o que você precisa. Deus é o nosso celeiro. E nessa noite, amados, o Senhor pediu para eu orar por vocês. Orar para que essa mesma compaixão esteja no coração de vocês.
Orar para que vocês possam ser uma igreja cristã, uma igreja crente, uma igreja de fé, apesar das adversidades, apesar do que aparentemente está faltando. Amados, está um tempo tão difícil, mas não tem faltado para mim, paciente, não tem faltado para mim as melhores coisas. Eu tive 15 pessoas que foram me visitar em casa, gente. Eles levaram tanta comida, tanta fruta, tanta coisa. Nós tivemos que dar. Minha tia falou, eu posso dar um pouco? Dê, porque eu não estava comendo. Levaram fruta, levaram roupa, levaram joia, levaram dinheiro. Uma irmã levou 5 quilos de arroz, gente, que mais tem lá é comida em casa. A minha tia falou assim, você pediu arroz? Eu falei, não. Porque Deus, Ele é perito em nos abençoar. Nós precisamos olhar para o Senhor, a igreja. Nós precisamos amar os perdidos, igreja. Nós precisamos abençoar aqueles que precisam do Senhor. E Deus está cuidando dos mínimos detalhes da nossa vida, da nossa família, dos nossos filhos. A escola dos seus filhos. Pai, se preocupar, você vai pagar a escola. Cara, você vai pagar a escola dos seus filhos? Se o Senhor colocou ele lá, o Senhor vai manter eles lá. Se é projeto do Senhor, eles vão ficar lá. Como que eu vou fazer minha faculdade, pastor? O Senhor vai prover. Cuide das coisas do Senhor. Para de ficar assistindo coisas negativas. Programa não sei do que lá, não sei o que lá. Eu não tenho televisão no meu quarto. Eu não assisto a televisão que está lá na sala. E esses dias o meu tio, ele veio falar comigo de política. Eu falei, tio, vamos orar pelo Lula? E ele assim, nossa irmãos, eles me oraram como vocês me oraram. Que coisa, não? Meu tio falou, é verdade, né, Genilda? Eu falei, vamos orar. Não para ele morrer, tá, tio? Vamos orar para Jesus alcançar o coração dele, porque ele não tem Jesus, tio. Ele pegou uma oportunidade de entrar para a história como um homem que fez grandes coisas pelo país. E ele está entrando para a história como um homem perdedor, um homem fracassado, porque ele não tem o Senhor Jesus, tio. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pelo nosso próximo presidente. Que Deus tenha misericórdia. Não vamos ficar assistindo isso apenas e poluindo o nosso coração e dizendo, é verdade mesmo, nós vamos perecer mesmo, as coisas estão difíceis mesmo. Amados, o Senhor é conosco, o Senhor está conosco. O nosso reino é um reino que nunca passará. Já passou tiranos nessa terra que morreram e o reino do Senhor permanece. Nós não estamos sendo jogados na arena como os cristãos passados foram. Nós estamos passando uma leve tribulação, mas o Senhor está conosco. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Pastora Juliana, eu gostaria que a gente louvasse a tua presença, porque eu conheci aquele cântico há muito tempo, o primeiro. E eu gostaria de chamar rapidamente, porque é o que o Senhor colocou no meu coração. Há muitos aqui que você está cansado e desanimado, você está abatido pelas circunstâncias da vida, dos dias, da família. Eu gostaria que você viesse, nós gostaríamos de orar por você, porque há rios de água viva aqui, e o Senhor vai renovar o seu coração. Pode vir, pode vir. Aleluia. Há muitos aqui que você precisa de uma resposta do Senhor. Pode vir. Teve uma pessoa que falou aí, uma resposta urgente. Pode vir. Moça do cabelinho. Oh, aleluia, Jesus. Ah, você. Vem aqui, eu quero te abraçar.
Você que está aí, amado, eu quero te dizer algo. Que a sua expectativa esteja no Senhor. Feche os seus olhos e adore o nome do Senhor. Porque o Senhor é o Deus que está aqui na frente, é o Deus que está lá atrás. É o Deus que está no meio da congregação, vendo a tua necessidade. Oh, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Tua beleza incomparável é. Nada neste mundo satisfaz. Essa fonte nunca secará. Sua presença
missionária Cida, né? Por favor, só ajude a orar. És tudo pra mim. Senhor, você que está aí no banco, você que está aqui na frente, levanta suas mãos. Vamos orar. Você que está na galeria. Se vocês pudessem ver a graça do Senhor, é como um sereno caindo sobre nós, nos levando a um novo entendimento nesta noite, como igreja, mudando algumas coisas dentro de nós, alinhando outras. Nós estamos em setembro, nós temos ainda este ano, mas nós temos grandes coisas que Deus tem preparado para nós. 2019. Comece a andar com o Espírito. Comece a andar no Espírito. Fica com a sua mão levantada. Senhor, Senhor, Senhor. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Rompa, Senhor, todas as cadeias, ó Deus. Rompa, Senhor, todos os embaraços, Senhor. Talvez nós sejamos como aquela multidão naquele dia, Senhor, que está sedenta de algo, meu Deus. E o Senhor é o nosso pão. O Senhor é o nosso pão. O Senhor pode nos saciar. Tira o medo do teu povo. Tira o medo, Senhor. Tira o medo. Tira o medo do amanhã, Senhor. Tira a dúvida, Pai. Tira a incredulidade, Senhor. Tira as tradições, ó Deus, que nos afastam de Ti. Nós queremos ser cheios de Ti. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós queremos ser cheios, Senhor. Move os nossos corações nesta noite, Pai. Dos jovens, das crianças, dos adultos, dos anciãos, ó Pai. Move os nossos corações. Nós queremos andar, ó Deus, na honra do Senhor. O Senhor tem honra para nós. O Senhor tem honra, mas não a honra que nós queremos, ó Deus, para nos mostrar, para a vaidade, mas aquilo, Senhor, que agrega, Pai, aquilo que faz com o Teu reino prosperar na terra. Toca nos meus irmãos, Pai. O Senhor não precisa de mãos humanas para tocar. Toca nos meus irmãos nesta noite, Senhor. Cura aquele que precisa de cura, Pai. Batiza aquele que precisa de renovo. Aquele que precisa ser restaurado aqui nesta noite. Aquele que está desanimado da fé, Senhor. Alinha os corações, Pai. Aquele que não tem mais esperança. Alinha, alinha, alinha os corações. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós. Racharacalarabaxai. Yalarabanaxerebalá. Orialarassorequelerebaxai. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Tira toda aresta, Senhor. Tira todo véu, Senhor. Tira tudo que nos afasta, Senhor. Tira tudo que nos traz murmúrio.